Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Ele esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que aí no seu lugar você feche os seus olhos, curve sua cabeça, que eu vou estar fazendo uma breve oração. Em nome de Jesus. Pai, no poder e na autoridade do Teu nome, Jesus Cristo. Agora nós trazemos diante de Ti as nossas mentes cativas ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós trazemos, cada um de nós queremos colocar diante do Teu trono a nossa mente e o nosso coração. Fala conosco, Senhor, e que a nossa mente, ela ouça apenas a Tua voz. Ela ouça apenas o Teu querer e a Tua vontade. Apenas a Tua palavra penetre em nossas mentes e em nossos corações. E pelo poder e a autoridade do nome de Jesus, eu declaro que sobre as nossas mentes está aspergido o sangue do Cordeiro. O capacete da salvação está sobre a nossa cabeça. A partir de agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra aí as suas Bíblias em Lucas 8. Lucas 8. Nós vamos estar falando de uma palavra bem conhecida nossa. Ela é tão conhecida que certo tempo aí a gente até encenou ela. Mas parece só que nós só encenamos mesmo. Não vivemos, não aprendemos ela. Então nessa noite o Senhor nos traz de volta essa palavra para ministrar às nossas mentes e aos nossos corações. Amém? Lucas 8, a partir do verso 4, diz assim a palavra do Senhor. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhe propôs a seguinte parábola. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, Jesus exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Seus discípulos lhe perguntaram: o que ele quer comunicar com essa parábola? Ao que ele lhe revelou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não compreenda. Aqui ele está fazendo uma citação que está lá em Mateus 14:15, depois vocês podem anotar, e que também está em Isaías 6:9. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Aí ele explica: eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem. Mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles para que não venham crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam aos que receberam a palavra com alegria, assim que as ouvem, contudo não possui raiz. Creem por um período, mas desiste no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia ao seguirem seu caminho são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer.
No entanto, as que caíram em boa terra são as de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e entesouram e com perseverança frutificam. Aleluia. Glória seja dado a Deus. Então nós estamos aí voltando. Uma das coisas que eu quero, que me chamou muito a atenção enquanto eu reli, até eu anotei aqui embaixo do versículo, verso 8. Quando ele diz assim: uma boa parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído a parábola, ele exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E eu escrevi aqui embaixo: ora, todos nós não temos não ouvido. Todos nós temos ouvido. Mas é como ele diz lá em Mateus, né? Que muitos têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. E nós vamos esmiuçar um pouquinho essa parábola hoje. A primeira semente, ele diz que, quando ele começa a contar a parábola, ele diz que um semeador saiu a semear e lançou a semente, e parte dela caiu à beira do caminho. Aí eu quero que você pense comigo. Todo mundo aqui já viveu e sabe como é um caminho de terra batida, ou não sabe? Todo mundo sabe. Nos sítios, tem aquela estradinha que passa os carros e as motos, e tem o caminhozinho que a gente anda. Quantas vezes por dia passam pessoas por esse caminho e pesoteiam essa terra? Não é? Então essa terra é uma terra pisada, pesoteada, mas a semente caiu nela. Porque o semeador, quando passou, deixou cair semente nessa terra pisada. Mas aquela terra pisada, ela não tem interesse nenhum na semente. Ela não tem interesse na palavra. Nada vai penetrar ela. Nada. Ela é dura, endurecida, pesoteada. Várias pessoas ao longo do tempo, dos dias, da vida, passam por aquela terra pisando nela. E ela vai ficando, como a gente diz, apilada. Não é assim? Isso são os nossos corações e as nossas mentes. Por isso eu orei antes pelas nossas mentes e os nossos corações. A palavra não entra. A palavra não entra. E aí nós precisamos lavrar essa terra, como diz o agricultor. Porque Jesus, quando ele falava em parábolas, ele trazia para aquelas pessoas e para os seus discípulos que o ouviam, coisas do dia a dia que eles eram acostumados a viver. Então ele fala que nós precisamos lavrar a terra. E essa terra, no final, a gente entende que é a terra do nosso coração. E como é que nós vamos lavrar essa terra? Essa primeira terra, que é à beira do caminho, é uma terra exposta a tudo ao seu redor. É como a nossa mente, bombardeada. Todo instante, toda hora, todo instante e toda hora, a nossa mente é bombardeada. E aí não entra a palavra, porque outras coisas bombardeiam a nossa mente. Quando vem a palavra, nós não conseguimos perceber nem que ela é a palavra de Deus. Ela passa. Ela passa. É como se o vento levasse. E aí há uma facilidade. O diabo vem e se apodera daquilo que foi semeado. Da palavra que estava à beira do caminho, exposta a todo e qualquer situação que a gente esteja vivendo. Aí fica facinho para o diabo vir e roubar. Tragou a semente, deixou a gente sem a palavra. Aí eu faço uma pergunta para mim e você. Nós temos ouvido a palavra ou nós apenas ouvimos o que se fala? Porque quando eu ouço a palavra, eu preciso trazer ela para dentro, preciso colocar ela em mim. E não deixar ela passar, não deixar ela exposta
facinho para que o diabo venha e roube. Eu esqueci de dizer no início, vou dizer agora. Marque esse texto, porque nós vamos andar por outros. Então, mas deixe esse marcado e vá lá para Mateus 13. Mateus 13, verso 14 e 15 diz assim. É aquela citação que eu disse quando Jesus diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ele diz: nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração desse povo está petrificado, a terra está batida, pesoteada. De má vontade escutam com seus ouvidos, misericórdia, e fecham seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos e ouçam com os ouvidos. Compreendam com o coração, convertam-se e sejam curados por mim. Está vendo por que é que tudo acontece? Tudo, há esse impedimento de que a semente entre. Aí ele diz, escuta de má vontade com seus ouvidos, fecha os olhos para evitar que enxergue e que ouçam com os ouvidos e que compreendam com o coração e se convertam para serem curados por mim. Amém? Isso é sobre a terra à beira do caminho. E aí nós voltamos lá para Lucas, voltamos lá em Lucas. Agora quem deixou de marcar fui eu. Voltamos lá em Lucas 8. E ele vai falar da semente que é lançada sobre a rocha. E ele diz assim, outra parte caiu sobre as rochas, verso 6. E quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Sobre a rocha, sobre uma terra cheia de pedregulhos, uma terra praticamente morta, e ela não tem umidade, nela não há água, então ela não tem profundidade. Nessa terra não há profundidade. Rápido a gente se apaixona por Jesus, rapidinho. Falou de Jesus, seu coração queima e você fica apaixonado por ele, é o primeiro amor. Rapidinho se desvia, porque não tem profundidade nas suas terras. O seu coração está cheio de pedras, de rochas. São pessoas que possuem convicções próprias, ideias próprias. A palavra diz isso, mas eu penso assim. A palavra diz aquilo, mas eu penso assim. Então são pessoas que têm convicções próprias. E o Senhor, não precisa abrir não, eu vou só citar o que ele fala lá em Jeremias 23, 29. Ele diz, a minha palavra é fogo e martelo que esmiuça a pedra. Então a palavra chega nesse lugar pedregoso, rochoso, né, como ele diz, caiu sobre as rochas, mas a palavra de Deus, ela é fogo. E quando ela é fogo, ela queima a palha e esmiuça a pedra quando ela vem como martelo. Misericórdia, viu? Senhor, tenha misericórdia de nós, porque quando ele vem como um martelo para esmiuçar a pedra, para que a palavra dele entre, penetre e germine, se prepare.
misericórdia, Senhor, das nossas vidas, né? Que a gente não tenha esse coração. E Deus vai queimar a palha e esmiuçar a pedra. E essas pedras são muitas coisas que a gente guarda no coração. E tem algumas. Há um tempo atrás eu vi algo sobre pecado de estimação. Aí tem pecado de estimação, viu? Mas Deus, quando vem, Ele olha e esmiuça com a sua palavra, com o poder da sua palavra. Precisamos ser barro nas mãos do oleiro. É disso que nós precisamos. Sermos maleáveis na mão do oleiro e não pedras. Por isso, o Senhor diz lá em Ezequiel que Ele vai nos dar um coração de carne. Quebrar o coração de pedra, é Ezequiel 36, que vai quebrar o coração de pedra e nos dar um coração de carne segundo o dele. Porque parece que a palavra, ela não tem esse espaço nesse coração pedregoso. Porque é um coração cheio de pedras, não é? E aí, quando você vai observando e trazendo à sua memória algumas coisas, eu disse, meu Deus, ainda tem terra, ainda tem a última terra. A boa não, porque todo mundo quer ser a terra boa, né? E eu me lembrei que na apresentação eu fui a terra boa, né? Mas vem agora a terra mais difícil. Ele diz, a outra parte ainda caiu entre os espinhos, e com ela cresceram e sufocaram as suas plantas. Esses espinhos, para a gente entender melhor dentro da agricultura, e eu me lembro que quase toda semana, com dor de coluna ou sem dor de coluna, eu tenho que me abaixar e arrancar as plantinhas, as ervas daninhas da beira da calçada. Toda semana elas estão lá. Dá para entender o que é espinho na nossa vida e erva daninha? E ele diz que ela cai entre os espinhos. É uma terra cheia de espinhos, enganosa. E é a mais difícil. É a terra mais difícil, é quando a gente se engana, deixando que essas ervas daninhas, ela continue em nosso coração. A semente, ela penetra. E ela enraiza, ela cresce. A semente que o semeador saiu a semear, no terreno cheio de espinho, ela fica. E ela brota e ela enraiza. Mas com ela também enraiza os espinhos, as ervas daninhas. E o que são essas ervas daninhas? É o mais perigoso. Como eu disse, na porta da minha casa, toda semana eu tenho que fazer isso. Você imagina no nosso coração. Você imagine todo dia o que você vê e está ficando pior, porque as redes sociais tiram a gente do sério, né? É tanta abobrinha que a gente vê e vê sem querer, porque aparece para a gente, não é sem querer não. Quando eu abro uma vez, ele fica mandando de novo, né? É assim que funciona, eles são trabalhados para isso, não é assim? Eu vi uma reportagem sobre isso esses dias. Então, as coisas dessa vida, elas crescem e sufocam o amor por Deus e pelo reino. E a gente deixa essas coisas crescerem em nós e sufocar o amor por Jesus e pelo reino. O que são essas coisas que ficam no nosso coração? Eu queria que você abrisse lá junto comigo em 1 Timóteo. Primeira Timóteo 6, só um versículo nós vamos ler. Porque às vezes a gente está na igreja, a gente frequenta os cultos, mas algumas coisas elas enraizam no nosso coração.
que só a misericórdia de Deus. Todos acharam? 1 Timóteo 6, verso 10 diz assim: portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviam da fé e se atormentam em meio a muitos sofrimentos. Infelizmente. Não é? Aí são as coisas dessa vida que sufocam a gente. São os espinhos, as ervas daninhas que tomam o espaço do nosso coração. Tantas coisas tomam o espaço do nosso coração. Os nossos sonhos. E aí eu fiquei pensando, meu Deus. Às vezes a gente sonha tanta besteira que a gente quer pra gente. E não é da parte do Senhor esses sonhos. Os nossos sonhos, sonho de ficar rico, de ter tudo que o mundo oferece, né? De cobiçar algumas coisas. E aí, enquanto eu anotava isso, eu me lembrei do Igor, do meu neto. O Igor, ele... E assim, acho que para confirmar, eu já tinha preparado essa ministração ontem, tinha passado a limpo, porque já tinha dias que eu vinha. E aí eu disse, vamos na casa de Neureci, que eu quero falar com ela e não quero voltar só, porque já está escurecendo. Ele foi comigo. Aí eu tinha colocado isso me lembrando dele. Os sonhos, as cobiças, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando a gente volta, ele vai e diz assim, vó, eu estava olhando na internet uma moto X, não sei das quantas, que é 9 mil, a senhora acha que eu junto 9 mil quando? Minha gente, o caba não trabalha. Você vê como os sonhos ocupam o espaço na nossa mente e no nosso coração. Disse, menino, eu não sei quando você vai ter 9 mil. Eu sei que eu acho que eu não vou ter nem tão cedo. Porque é interessante, vai sonhando e vai guardando esse sonho. Outra coisa que os jovens têm muito hoje é o sonho do iPhone, né? O sonho do iPhone, misericórdia. Ter um iPhone é um sonho para eles. E aí o mundo oferece tudo isso. E isso parece ser bem natural. É o que, Sandra? 6:10. É 1 Timóteo 6:10. E essas coisas, elas parecem naturais para a gente. Você sonha e você bota aquilo na cabeça, desce para o seu coração. Parece muito natural você sonhar. Principalmente no caso de um adolescente, né? Mas esse terreno em que essa semente cai, ele é um terreno fértil. E por ele ser fértil, eu já disse que a palavra entra, enraiza, mas as ervas daninhas, elas crescem muito mais rápido e sufocam a palavra que foi plantada. A semente que foi plantada é sufocada por essas coisas, porque o terreno é fértil. Qual é a fertilidade desse terreno? É a nossa imaginação, ó. Eu vi uma moto na internet que é 9 mil. Quanto será que eu vou poder comprar essa moto? E assim outras coisas aparecem na nossa mente e você vai criando essas coisas, né? Brota uma erva daninha todos os dias, brota a erva daninha no nosso coração. Nesse terreno em que a palavra foi plantada. Mas as ervas daninhas todo dia estão lá. Então é todos os dias que eu preciso limpar, examinar o que brota em nosso coração. Porque se isso que brota em meu coração, eu tenho que examinar. É de Deus? É para o reino? Porque a gente costuma muito dizer, eu faço por reino. Eu estou pelo reino. Eu sou de Deus. Quanta mentira. Muitas vezes a gente faz pelo nosso reino mesmo, pela nossa vontade. Porque eu quero fazer para eu ser melhor do que fulano, do que esse crano. Não é porque é pelo reino. A gente faz muitas vezes por outros motivos. Poucos fazem pelo reino. Poucos. Poucos e pouco nós fazemos pelo reino. Nós fazemos por nós mesmos. Porque é agradável ter abundância. É agradável ter uma moto. É agradável ter um iPhone. É agradável. Isso é pecado, pastora? Não é pecado. Não estou dizendo que é pecado.
Estou dizendo que são ervas daninhas, que se a gente deixar, elas vão sufocar a palavra que já foi plantada e enraizada no nosso coração. E isso não tem nada a ver com o tempo de ser crente. Não. Isso acontece com qualquer um de nós. É facinho. É facinho. Aí lembrando só que esses espinhos, essas ervas daninhas, elas não dão frutos. Elas dão espinhos. Espinho fere, espinho machuca e espinho mata a semente boa. Esse é o perigo do espinho. E às vezes é o nosso ego, o nosso próprio ego, que frutifica em nós e gera fruto doente. Gera fruto faltando um pedaço. Quem já foi com tanto gosto? Essa semana eu fui abrir. Que pimentão lindo! Quando eu abri a metade estava estragado. Por dentro. Por quê? Porque a erva daninha sufocou a palavra que foi a semente boa plantada no nosso coração e o que saiu o fruto não era bom, não tinha semente, não vai propagar-se, né? É um fruto vazio, sem semente. O nosso coração é cheio de paixão, não tem amor, e paixão passa rapidinho. A paixão é algo tão passageiro e quando a gente está sentindo é tão tremendo, tão intenso, não é? A paixão, mas quando passa o momento da paixão, cadê o amor? Não tem amor. Porque a palavra já nos diz que o amor é o quê? É benigno, é diz aquilo tudo. Paulo diz lá em Coríntios o que é o amor. Coríntios 13, né? A erva daninha, se deixarmos crescer em nosso coração, nós estamos perdidos, porque ela tem nome. Eu já disse um: ego, orgulho, preocupação, egoísmo e descrença. Chega a esse ponto. Essa erva daninha, ela vai sufocando tanto a semente, que a semente boa, a palavra de Deus, ela passa a não ter tanta importância. E aí a gente passa a descrer. Será mesmo, né? Será mesmo que vai acontecer isso que a palavra diz para a minha vida? E como matar essas ervas daninhas, espiosas? Como? Deus deu a receita, lá no início de tudo. Vamos lá ver? Deuteronômio 6. Deuteronômio. Só 2 versículos pequenininhos também. Deuteronômio 6, versos 5 e 7 diz assim: amarás o Senhor teu Deus. Eu disse, já Deus agora vai dar a ministração que eu vou dar. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conservarás sobre as Escrituras, conversarás sobre as Escrituras quando estiverem em tua casa, quando estiverem andando pelo caminho, ou te deitares ou te levantares. Lembra o que essa palavra? O que Deus disse lá a Josué: não te aparte o livro dessa lei.
Deus deu a receita para matar essa erva daninha. Eu tenho que estar com a palavra o tempo inteiro. Tu ensinarás com todo o zelo, com perseverança aos teus filhos e conversarás sobre ela pelo caminho onde você estiver, de tarde, de noite, quando se acordar. Todos os momentos você tem que estar com a palavra em dia. Porque Ele é o jardineiro que limpa nosso coração com a sua própria palavra. Porque lembre que lá ele diz que a terra ela não tinha umidade. E o que é umidade? Água. E o que é a água? A palavra de Deus. Então é essa palavra que o jardineiro, que é o Senhor das nossas vidas, limpa o nosso coração com a sua palavra. Aí nós chegamos na boa terra. Quem não quer ser a boa terra? Ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Deixa que o meu coração frutifique a tua palavra para que o meu coração seja essa boa terra. A boa terra ela é irrigada, umedecida com a água da vida, com a própria palavra. Deuteronômio 6, 5 e 7. A terra irrigada com a palavra de Deus. Quando a semente ela chega nessa terra, a terra boa, a gente ouve, guarda no coração com perseverança e frutifica. É o que ele diz aqui em Lucas, né? Onde a gente estava lendo. Aqui em Lucas ele diz que quando ela cai, quando ele explica a parábola, que ele diz, no entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, entesouram, entesourar é guardar, como se fosse um tesouro no seu coração, e com perseverança frutifica. Permitir que essa palavra frutifique no nosso coração. Não vou abrir, mas você pode anotar o que diz 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. Aí é um alerta, né, que Paulo dá para nós. 1 Coríntios 16, 13 e 14, ele diz assim: estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor. Portem-se como homens de coragem e sejam fortes. E tudo quanto fizerem, façam com amor. Então, se nós seguirmos esse conselho que está lá em Deuteronômio, de estarmos meditando na palavra, de falarmos essa palavra, 1 Coríntios 16, 13 e 14, Sandra. E a gente fica com essa palavra, e aí a gente vai ter uma boa terra, o nosso coração será uma boa terra. E aí a gente ouve Paulo dizer, estejam vigilantes. Não deixe a erva daninha passar muito tempo. Se eu não conseguir tirar toda semana, se passar uma semana, os bichos crescem rapidinho, sem chuva. É sem chuva que a erva daninha cresce. Então nós precisamos ouvir o que disse Paulo aos Coríntios. Estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor. Não é fiel a mim, nem a pastor fulano, é fiel ao Senhor. E portem-se como homens e mulheres de coragem, sejam fortes. E tudo quanto fizer, façam com amor. Porque tudo que a gente faz com amor, frutifica. Amém? Glória a Deus, essa era a palavra. O pastor Jadilson vai botar um louvor para a gente estar pedindo ao Senhor que cuide do nosso coração e cuide das nossas vidas. Amém? Nós já conhecemos esse louvor. Se você quiser adorar, fique à vontade. Depois nós vamos estar orando. A minha oração é que sejas o primeiro, Senhor, em nossas vidas. Não queremos ter, Senhor, apego a nada em nosso coração que não seja a Ti, Pai.
Seja o Senhor o primeiro em nossas vidas, em nosso coração e em nossa mente. Eu não quero mais perder o brilho. Não queremos, Senhor, dos perder o meus brilho dos dias. nossos dias. Quero permanecer. Queremos permanecer, Olhando Senhor, pra ti. olhando apenas para Ti, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Tirar os bens, me deixar de mãos vazias. Tu és, Senhor, tudo que eu tenho. Pode a tempestade vir e desaparecer meu chão. Tu és, Senhor, tudo que eu tenho. Jesus, o bem mais Tu precioso. és, Jesus, o bem mais precioso que nós temos. Aos teus Aos Teus pés nós derramamos nossas vidas. Este É o nosso lugar, é diante dos Teus pés prostrados, Senhor. Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei, nada me faltará. O princípio e o fim, Deus conosco, Emanuel, o princípio e o fim, Deus conosco, Emanuel. Obrigada, Jesus, pela Tua presença em nosso O meio. princípio Precisamos, Senhor, necessitamos da Tua presença. Fica conosco, nos ajuda a limpar, Senhor, a terra do nosso Deus coração. conosco, Essa terra espinhosa, cheia de erva daninha, Senhor. Nos conduz, porque queremos ter uma boa terra, que fique guardado a Tua palavra e que a gente frutifique essa palavra por onde quer que a gente passe. Deus
Obrigada, Senhor. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias, porque se não for a tua misericórdia, nós não estaríamos mais aqui. É a tua misericórdia, Senhor. Por isso não somos consumidos. Que o Senhor venha, Pai. Venha como fogo, queime a erva daninha que há em nós, Senhor. E quebre as pedras do nosso coração. Queremos ser um coração de boa terra. Queremos ser um coração que frutifique a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para as nossas casas. Pai, nos leve em paz e segurança, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Colocamos nossas vidas diante do Teu altar nessa noite, glorificando o Teu nome e dizendo: Jesus, Tu és o bem mais precioso que nós temos. Então não permita, Senhor, não permita que nós deixemos que os nossos corações sejam cheios de ervas daninhas. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas e nos conduz, Senhor, a uma terra boa e frutífera para a glória do Teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto, seu rosto sobre ti. Que o Senhor te agracie, te revele a sua face de amor e te conceda a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode